Olá, estamos começando mais um programa Procure Seus Direitos aqui na TV Gazeta. Você telespectador, você telespectadora, agradeço imensamente o carinho de vocês, as mensagens que tenho recebido, sobretudo parabenizando pela volta do programa Procure Seus Direitos. Tem gente que não perde, Um dia desse eu fui na Cidade da Esperança, falei com a senhora, ela disse, mas doutor, quando é que o senhor vai voltar com aquele programa que o senhor tinha? Eu botava o alarme para poder me lembrar de assistir, que eu aprendia demais, adorava, e o senhor, inclusive, terminou esclarecendo uma dúvida, que era uma aposentadoria de uma irmã minha. Eu li, né, respondi uma dúvida sobre a aposentadoria, que era justamente o caso de uma irmã dela, e ela seguiu as minhas orientações e conseguiu se aposentar. Então, é justamente isso que eu digo, né? A importância dessa interação com o telespectador, com a telespectadora, é justamente essa. Porque quando você apresenta uma dúvida, seja direito do consumidor, seja direito de família, direito do trabalho, qualquer área do direito, quando eu explico aqui, quando eu oriento aqui as pessoas de como elas devem agir, eu tenho a certeza que eu estou orientando até milhares de pessoas que estão assistindo e sintonizado na telinha da TV Gazeta, tá certo? Então mande sua pergunta. Se você não quiser que eu diga seu nome, eu não digo. Eu preservo o seu nome, tá certo? Respondo apenas a pergunta para que possa tirar as dúvidas das outras pessoas, tá certo? Combinado? Olha, nosso programa, ele vai ao ar aos sábados e domingos. Nos sábados ele começa meio-dia e às 9 da noite tem novamente. E aos domingos, às 9h30 da manhã e às 6h30 da noite. Aqui na TV Gazeta, transmitida pela cabo, pelo canal 29 137 e pela NET, canal 25, eu conto com a sua audiência, tá bom? E como sempre a gente começa o nosso programa, eu vou responder as dúvidas dos nossos telespectadores. Você que mandou para mim uma mensagem pelo WhatsApp 98805-5555. Pode mandar que eu vou responder a sua dúvida. E vou responder agora a dúvida do amigo Walter Nóbrega, ele é do Panatis. Ele diz o seguinte, Ney Lopes Júnior, eu recebi um cartão de crédito sem ter pedido. Ele não pediu o cartão de crédito, chegou na casa dele. Ele não chegou nem a desbloquear. Agora, a administradora do cartão está cobrando uma taxa de anuidade em tempo do nome dele parar no SPC e no Serasa. Ele me pergunta se isso está correto. Meu amigo, está completamente errado. Você pode até entrar com uma ação contra a administradora do cartão para receber até em dobro o que eles estão lhe cobrando. Veja bem, essa dica é importante, viu? Direito do consumidor. Tudo que chegar na sua casa, no seu trabalho, na casa do seu pai, da sua mãe, do seu avô, aonde chegar qualquer coisa, revista, cartão de crédito, jornal, se você não solicitou, você não é obrigado a pagar. Obrigado ou obrigada, dependendo se é homem ou se é mulher. Não é obrigado a pagar. O Código de Defesa do Consumidor diz de forma muito clara de quando o consumidor não solicita e mesmo assim a empresa manda, é considerada amostra grátis e, portanto, você não deve pagar absolutamente nada por isso. Agora tem um detalhe na pergunta do nosso amigo. Ele disse que não chegou a desbloquear o cartão. Fez bem. Sabe por que fez bem? Porque se você desbloquear o cartão, significa que você aceitou ter o cartão. Então, se você desbloquear, aí sim a cobrança da anuidade, ela passa a ser válida. Entendeu? Então, se você recebeu um cartão e não quer o cartão, não desbloqueie. A não ser que você realmente queira. Agora, se você não quiser, não desbloqueie. Porque se você desbloquear, a dívida poderá ser cobrada. Tá certo? Queria responder a dúvida de um telespectador de Lagoa Nova. Ele comprou um apartamento e a instalação elétrica pegou fogo. Vixe, isso acontece demais. Queimando vários pertences, né, do imóvel, geladeira, fogão. Ele quer saber a quem deve processar os valores, os prejuízos sofridos. Olha, eu entendo que se foi um curto-circuito mesmo, né, quando
como estava na pergunta, é preciso que se faça uma perícia para saber o que ocasionou este processo de incêndio, enfim, do que aconteceu aí com o nosso telespectador. É preciso uma perícia para quê? Porque isso pode ter sido uma forte carga de energia que foi transferida dos postes da Cosern para a sua casa. Se ficar comprovado que a culpa, através da perícia, que a culpa não foi sua, se ficar comprovado, você vai entrar com ação. Aliás, você vai entrar numa mediação, tá certo? Que é, você entendeu aqui por que mediação, né? Pode entrar numa ação com ação também, a ação não acaba não. Mas eu sempre aconselho a mediação. De uma forma ou de outra, você vai buscar os seus direitos, tá certo? Através da Cosern. Se o laudo pericial determinar que não foi sua culpa, a Cosern é obrigada a indenizar integralmente todo tipo de perda que você sofreu. Todo tipo de perda que você sofreu. Tá certo? Então é importante. Agora, pode acontecer, não é impossível que aconteça, que, por exemplo, a fiação da sua casa já tivesse antiga, por exemplo, já não suportasse mais a passagem da energia, aí não, aí já não é mais culpa da CAERN, aí passa a ser ou do proprietário, ou de quem construiu, aí tem várias possibilidades com relação a isso, tá certo? Então fica a pergunta, respondida a pergunta do nosso telespectador. Beatriz Chianca, conciliadora de Candelária, minha amiga Beatriz, um beijo para você. Seu Miguel, do bairro de Ponta Negra, Brito do Alecrim, Dona Terezinha, nossa telespectadora, Terezinha e Neubinha, aí do querido município de Monte Alegre. Um grande abraço para você. Participe você também do nosso programa. Quer mandar um abraço? Manda uma mensagem para mim. Quer divulgar um evento da sua comunidade? Manda uma mensagem para mim. Quer fazer uma reclamação ou tirar uma dúvida jurídica? Manda uma mensagem para mim. 98805 5555. 98805 5555. Você uma pergunta agora de Margarete, ela é de Potilândia. Ela diz, Ney Lopes Júnior, eu vivi em uma união estável com o meu companheiro e ele chegou a falecer. A pergunta dela é se pelo fato de ter tido filho com eles, se ela tem direito à herança. Tem sim, tem direito à herança. Se a união estável foi realmente reconhecida, você também tem direito à herança e os filhos também. Tá certo? Mas tem direito sim. Agora precisa ter reconhecida a união estável. Por exemplo, eu não sei se é o caso, mas se ele já tivesse sido casado e nunca tomou as providências de divórcio, aí a história muda. Mas eu não vou nem falar sobre isso para não confundir sua cabeça. A resposta positiva é que você tem, sim, direito à herança, tá bom? O consumidor que preferir não ser identificado, e eu respeito, me pergunta se é obrigado a pagar a taxa de associação de moradores. De jeito nenhum, não. Não é obrigado a pagar a taxa de moradores, a não ser que seja de condomínio. Se você mora no condomínio de casas ou de apartamentos, aí você é obrigado. Porque você já entra sabendo que você tem a taxa de condomínio. Agora, se você, por exemplo, o presidente do conselho comunitário do seu bairro, está passando na porta da casa das pessoas, estou dando um exemplo, pedindo que cada um contribua obrigatoriamente com R$10, com R$20 para ajudar no conselho a administrar o bairro, ó, não, negativo, viu? Vai pegar outro, porque você está fora dessa, não caia dessa não, porque não é obrigatório pagar taxa de associação de moradores, mas de condomínio é, tá certo? Outra pergunta interessante, é possível a cobrança de água por estimativa de consumo, ou seja, por suposição de uso de uma determinada quantia? Por exemplo, a CAERN manda a conta de luz para sua casa e não manda exatamente a quantidade que você consumiu, ou a Cosern, ou qualquer outra empresa. Manda uns cálculos que eles fizeram, que supostamente você teria que pagar. Isso é correto? Negativo. Negativo. Ó. Nananina não. De forma alguma.
Essas empresas, operadoras de serviços, sobretudo serviços de amplo interesse social, elas têm que mandar rigorosamente o que você consumiu. Não existe essa história de média. Média de quê? Porque se eles têm condições de fazer uma média, é porque eles têm os valores de cada mês. Concorda comigo? Então, se eles têm os valores de cada mês, eles cobrem por cada mês. E não façam uma média. Não existe. Essa conversa, como diz o ditado popular, essa conversa é trancoso. Não caia nessa. Não caia nessa, porque ninguém vai ser pego nessa ondinha aí, porque isso aí está errado. Se você quiser saber como agir, existem várias formas de agir. Eu não teria nem tempo aqui para dizer na TV, mas você entra em contato comigo através do meu WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer do mundo em lhe responder, tá certo? Eu agora vou falar sobre o benefício assistencial à pessoa com deficiência. Eu sou um lutador pelas pessoas com deficiência. A LOAS corresponde à garantia de um salário mínimo à pessoa com deficiência que comprove não possuir meios de prover a sua própria manutenção e também de não ser provida por sua família. Essas pessoas têm direito ao benefício com deficiência que tenha impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial e que possam também obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, né, que possa produzir efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos. O requerente, quem requer, deve obrigatoriamente ser brasileiro, nato ou naturalizado, residente e domiciliado no Brasil, que não receba qualquer outro tipo no âmbito da segurança social, nenhum outro tipo de benefício, tá certo? Então você fica sabendo aí dessa dica e qualquer dúvida você entra em contato comigo. Eu vou ver aqui as perguntas que eu recebi dos telespectadores. Inclusive, uma das perguntas que eu recebi foi essa que eu já tinha lido, da amostra grátis. Eu recebi uma pergunta aqui, Dr. Ney Lopes Júnior, boa tarde, ele me mandou no período da tarde. Eu tive um filho com meu ex-marido e ele está dizendo que não vai pagar 20% do salário dele para a nossa filha. É filha, na verdade. O que é que eu devo fazer? Ele está certo? Olha, essa é uma pergunta importantíssima. Eu diria assim, é uma pergunta universal. É uma pergunta universal que talvez... Acho melhor chamar o break para depois eu possa, né, atenção aí, produção, é importante chamar o break para que eu possa responder essa pergunta, para não ter quebra no raciocínio de vocês, telespectadores, que vão escutar a resposta. A gente vai para um pequeno intervalo, sai daí não, eu volto já já. Sua casa pode ser bonita, pode ser cheia de charme, sua casa pode ser de revista ou de cinema. Fica bem melhor quando tem a sua cara, seu estilo com um toque especial, moderna, elegante, estilosa. Uau, 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 uau. TOTUS Design, Hermes da Fonseca, Tirol.
Onde pesquisar? Quem procura a melhor livraria da cidade, vem pra Câmara Cascudo. A número 1 de Natal dá uma aula de atendimento, conforto e preço baixo. Na Câmara Cascudo, você tem a maior variedade de livros didáticos, jurídicos, papelaria, jogos educativos e material de escritório. Aproveite nossa loja climatizada com estacionamento privativo. E se encontrar a etiqueta do Cascudinho, ainda ganha descontos incríveis na hora. Livraria Câmara Cascudo, Centro, Lagoa Nova e Parnamirim. Garanta seu direito à meia entrada nos ônibus e eventos culturais da cidade. Faça sua carteira de identidade estudantil 2017. Com ela você nunca fica na mão. Saiba mais em portaldoestudantenatal.com.br. Não, mas nunca bebo antes de dirigir. Não, eu não uso o celular enquanto dirijo. Eu só ando de moto na paz. Qual a distância entre o que você diz e o que você faz no trânsito? Não vá na contramão daquilo que você acredita. Seja coerente, seja consciente. Detran RN, Governo do Estado. Bem, estamos de volta com o programa Procure Seus Direitos. Eu fui para o break e resolvi responder a pergunta sobre pensão alimentícia no segundo bloco para que você possa entender. Tá certo? A nossa telespectadora diz que o pai da filha dela está se negando a dar 20% da pensão alimentícia. Ela pergunta o que deve fazer. Olha, primeira orientação. Esse assunto é, só o que eu recebo é perguntas sobre guarda e pensão alimentícia. E eu vou responder, tenho certeza que vai ajudar muitas outras pessoas. Primeira coisa, é um mito, não existe, não, essa história de 20% para pagar pensão alimentícia. Não existe, nem nunca existiu na legislação brasileira essa história de pagar 20%. A pensão alimentícia, que pode ser paga pelo pai ou pela mãe, isso é o que diz o novo Código de Processo Civil, embora normalmente seja o pai, mas se a mãe tiver uma condição financeira melhor, quem paga é a mãe, tá certo? Mas a grande maioria dos casos, quem paga é o pai. A juíza ou juiz, a justiça, no caso, a mediação comunitária, que vocês vão passar a ter acesso a ela através do meu projeto de mediação comunitária, ele define a pensão alimentícia com base em duas coisas. Primeira, a capacidade de quem vai pagar. Ou seja, se uma pessoa ganha um salário mínimo, vamos lá, arredondar aí o salário mínimo para R$1.000, não tem como ela dar, por exemplo, R$600 de pensão. Porque depende das condições de quem vai pagar. Porque quem vai pagar também precisa viver, sobreviver, comer, beber, ter todo... viver, né? Então, você não pode dar uma pensão alimentícia de 70% do salário, 60% do salário, não. Esta pensão, ela é definida com base naquilo que a pessoa pode pagar. Então, o juiz ou o mediador comunitário vai pedir os contra-cheques, vai pedir o imposto de renda da pessoa que vai pagar a pensão, vai tirar um valor razoável, que pode ser de 20%? Pode, apenas não é a regra ser 20%. Então, pode ser 5%, o pai pode ter muitos bens, pode ganhar muito bem, ter um salário bom, então ele pode pagar 5%. O que 5% de uma pessoa que ganha bem é muito maior do que 30% de uma pessoa que não tem um salário tão alto. Certo? Então, o primeiro pré-requisito
que é definido pela Justiça para pagamento de pensão alimentícia é justamente essa. É a capacidade de quem vai pagar. Segundo ponto, é levado em consideração a necessidade de quem vai receber, da criança. É preciso levar em consideração isso. Por exemplo, se a mãe não tiver dinheiro para pagar a escola, para pagar o balé, para pagar o futebol, para pagar o plano de saúde, para pagar as mais diversas despesas com o filho, tá certo? O juiz ou a juíza vai juntar todas essas despesas e vai ver o que realmente é necessário para que a criança ou o adolescente tenha uma vida digna. Então, ela vai, repito, ver a possibilidade de quem vai pagar financeiramente e juntar com a necessidade de quem receber. E aí sim fazer uma média que dê certo para todo mundo. Que o pai possa pagar, possa ajudar na criação do seu filho ou da sua filha, tá certo? E que o seu filho ou a sua filha possa também ter uma vida digna. Possa praticar um esporte, possa frequentar aí depende da classe social da pessoa, né? Mas tudo aquilo que crianças e adolescentes gostam de fazer, tá bom? Então, essa história de 20%, isso não existe. Não existe. Depende do salário de quem ganha e necessidade de quem vai receber. Tá bom? Combinado? Ó, pessoal, eu dei entrada na Câmara Municipal de Natal num projeto de lei que estabelece o seguinte: é em benefício aos taxistas. Eu luto pelos taxistas, pelos direitos dos taxistas. Muitas pessoas não sabem como as coisas funcionam. Algumas empresas em Natal, você sabe que o táxi é uma permissão do serviço público. Não é só você comprar o táxi, botar lá a luzinha em cima, escrito táxi, e sair rodando, ganhando, não. Você precisa ter a autorização, a permissão da prefeitura. E essa permissão da prefeitura custa muito dinheiro. Custa muito dinheiro. Aí o que é que acontece em Natal? Existem 3, 4 empresas que alugam, por terem uma condição financeira maior, compram, entre aspas, essa permissão da prefeitura, pelo fato de ter dinheiro, e aluga para o taxista. Aí como é esse aluguel? O taxista, antes de sair de casa, ele não sabe nem quantas corridas ele vai fazer. Antes de sair de casa, ele já tem que dar R$100, 150, 200, depende da empresa, de forma antecipada, seja por dia, diariamente, seja semanal. Então, o taxista, ele já sai de casa devendo. Então, se o taxista paga R$150 para essas empresas que estão alugando indevidamente a placa do táxi, se ele não fizer nenhuma corrida, como é que fica? Ele vai pagar para trabalhar? Claro que não. Claro que não. Então, os taxistas ganharam um defensor na Câmara Municipal, que sou eu, Ney Lopes Júnior. Eu apresentei um projeto de lei que vai ser votado em agosto, que diz que as permissões para a placa de táxi no município de Natal tem que obrigatoriamente ser registrada no CPF do motorista e não em CNPJ de empresa. Nananina não. O CPF, a placa do táxi vai estar vinculada ao taxista. E eu previ, quando apresentei o projeto de lei, eu previ a possibilidade do dono, também, entre aspas, porque o dono é a prefeitura, mas a prefeitura dá a permissão, que o dono que tenha o registro no seu CPF possa designar 2 motoristas alternativos. Por que esses 2 motoristas alternativos? Porque se a profissão do cidadão é taxista, e se ele adoece, ele vai ver de quê? Como é que ele vai dar de comer aos filhos? Então ele pode, né, junto à prefeitura, no cadastro junto à prefeitura, ele pode determinar que, por exemplo, quando ele não estiver usando o táxi, o filho possa usar, a filha possa usar, que aliás está se tornando cada vez mais comum, mulheres taxistas aqui do município de Natal. Tenho pego vários táxis com mulheres, é isso mesmo, tem que
Tem que trabalhar para manter o sustento da família, né, e fazer a coisa andar. Então, eu apresentei um projeto de lei que acaba com esse negócio de empresa ser dona de táxi. Acaba. Os táxis vão pertencer agora aos próprios taxistas. Aos próprios taxistas. E não à empresa. Tenho nada contra a empresa. Tenho nada contra a empresa. Pelo contrário. Empresa gera emprego, empresa gera renda, mas também empresa fere o direito do cidadão. É por isso que eu estou aqui. Olha o nome do programa, Procure Seus Direitos. Eu estou aqui justamente para garantir os seus direitos. Então, os taxistas de Natal podem ficar tranquilos, tá certo? Eu já conversei com meus amigos vereadores. Se você tiver em contato com alguém, você pode entrar também em contato, para que a gente possa aprovar esta lei, que é nada mais, nada menos do que uma questão de justiça com os taxistas da cidade do Natal, tá certo? Se você for taxista e tiver algum tipo de dúvida, você pode entrar em contato comigo no 98805-5555, tá bom? Esse projeto ainda vai ter muito o que falar, viu? Porque tem muita gente contra, tem muita gente que não quer, mas eu vou enfrentar todo mundo, não tenho medo não, viu? Ó, não, tenho medo não, vou enfrentar. Da mesma forma que vou enfrentar a diminuição da idade do idoso, da gratuidade do transporte coletivo, diminuir de 65 para 60, porque é isso que manda o Estatuto do Idoso e Natal não obedece. As empresas de ônibus não obedecem. Você, idoso com 60 anos, você já tem direito a andar de forma gratuita nos ônibus. Então, minha voz está lá sempre acesa na Câmara Municipal para garantir o direito dos idosos. Porque é importante, precisa ter alguém. E eu fui eleito para isso, para defender o povo. E já que sou advogado do povo, estou sempre tirando dúvidas jurídicas, você pode entrar em contato comigo, que aqui é prego batido, ponta virada. Você mandou a sua dúvida, Ney Lopes Júnior responde para você. Tá certo? Eu tenho aqui uma pergunta, Ney Lopes Júnior. Eu comprei de presente para o meu marido uma camisa. E esta camisa não coube nele. Eu posso trocar? Olha, é o seguinte. Outra pergunta de direito do consumidor, extremamente importante, que você, telespectador, telespectadora, deve saber. Aliás, vocês consumidores, eu digo que direito do consumidor é o mais importante dos direitos. Por quê? Porque a criança, quando nasce, um ano, 1 minuto de vida, até a pessoa mais idosa, todos são consumidores. Todos consomem alguma coisa, direta ou indiretamente. E como vocês sabem, eu já fui diretor do PROCON 2 vezes, já tenho cursos, vários cursos em defesa do consumidor. Mas vamos para a pergunta do telespectador. É possível a troca? A troca funciona da seguinte forma. A loja, vou repetir a pergunta do nosso telespectador. A loja é obrigada a efetuar a troca do produto? Depende. Se o produto não tiver defeito, tá certo? Veja bem, eu gosto de falar pausadamente para você entender. Se o produto não tiver defeito, a loja não é obrigada a trocar. Não é, independente do produto. Se não tiver, ela não é obrigada. A gente fica falando aqui muito tempo, aí a gente tem que tomar uma aguinha, né? Então, não é preciso. Não é preciso, não é obrigatório a troca. E produtos com defeito? Você deve estar perguntando aí, Ney Lopes Júnior, produto com defeito? Como é que a gente faz? Produto com defeito é obrigado sim. Se comprovado o defeito, a loja é obrigada a trocar o seu produto com defeito. Teria muito mais a falar sobre isso, mas no próximo programa eu falarei, tá certo? Porque o meu tempo, infelizmente, esgotou, mas eu não vou deixar esse tema passar em branco, não. Vou trazer todos os esclarecimentos necessários para que você saiba como trocar um produto que você comprou, tá bom? O programa Procure Seus Direitos vai ficando por aqui. Desejo a vocês uma semana abençoada e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.